Ô, Cafu, cara, você vê, isso aqui é muito emblemático. E o capitão de uma seleção é uma coisa muito emblemática. Mas você acha que a posição do capitão nos últimos anos do futebol perdeu um pouco aquela importância, aquele glamour que tinha antigamente? Antigamente não se dava muito mais valor ao capitão, inclusive na própria seleção. Que o Tite, na última Copa do Mundo, fez esse rodízio. Você achou legal esse rodízio? Olha, primeiro do capitão. O capitão, ele é a referência e ele é o elo entre o jogador e o treinador, entre o jogador e a diretoria, entre o jogador e a torcida, entre o jogador e o jornalista, entre a diretoria e o treinador. O capitão realmente ele tem essa função. O capitão hoje, ele não é só para escolher o lado que você vai atacar primeiro ou se você vai sair com a bola, não. O capitão, principalmente na época que eu era o capitão da seleção brasileira e capitão do Palmeiras, nós fazíamos a função de porta-voz, a função de cobrar na hora que tinha que cobrar, elogiar na hora que tinha que elogiar, chamar para fazer reunião, chamar para discutir assuntos em relação ao futebol, que está certo ou que está errado, jamais colocar em xeque-mate um atleta perante uma torcida, mas sim chamá-lo no vestiário na hora que você precisa chamar, na hora que tem que dar uma dura. Hoje a gente vê que perdeu um pouco essa referência, né? Talvez esse comprometimento em querer fazer isso que tenha mudado. O rodízio na fase eliminatórias da Copa do Mundo eu achei legal, porque isso era uma maneira de você dar responsabilidade para todo mundo. O que nós víamos na eliminatória da Copa do Mundo era que nós tínhamos uma seleção brasileira que dependia exclusivamente do único jogador que tinha que fazer tudo, que era o Neymar. O que o Tite fez, inteligentemente? Começou a dar responsabilidade para os outros jogadores. Mostrar para os outros jogadores que a seleção brasileira era composta de 23 jogadores, não de um único jogador que tem que assumir toda essa responsabilidade. E tirava um pouco o peso da responsabilidade do Neymar. E dividir essa responsabilidade com os outros jogadores dentro de campo. Isso eu achei legal. Óbvio, chega numa Copa do Mundo, nós temos que definir. É hora de você definir quem é referência, quem é que vai ser o porta-voz, quem é que vai falar por vocês dentro de campo, quem que vai reclamar ou vai elogiar os atletas dentro de campo, quem que vai defender os atletas dentro de campo, que esse era o papel que eu fazia tanto no Palmeiras como na seleção brasileira também, era defender os atletas, era brigar pelo bem-estar dos atletas, era brigar por aquilo que nós queríamos. Eu acho que quando chegou na Copa do Mundo ele deveria ter fixado ou deveria ter escolhido um capitão. Talvez faltou um pouco isso, alguém que assumisse essa responsabilidade de verdade do que era ser o capitão. Ô, Cafu, mas de todos os títulos que você ganhou, já deve ter te perguntado 1 milhão de vezes, mas tem que perguntar, porque tem muita gente também assistindo o programa que não viu o Cafu jogar, né? Nessa imagem aqui, nessa cena que é histórica, antológica, inesquecível para todo mundo, muito mais para vocês que ganharam, nessa hora que você vai lá subir, o que passa? Passa alguma coisa na cabeça? Olha, no momento... Você tinha noção na hora? Não tinha a mínima ideia que a repercussão seria essa, não tinha a mínima ideia do que eu faria. A escrita de 100%, Jardim Irene, subir no púlpito, foi tudo muito natural, muito rápido, foi tudo na hora. E quando eu subi, que eu ergui os 2 braços sem pegar a taça ainda, que eu dei a volta ali em cima do público, eu olhei para todo mundo, o estádio inteiro aplaudindo, os flash, que eu olhei para baixo, os meninos estavam se abraçando ali, nós falamos, olha, dever cumprido, nós somos campeão do mundo. Ali que começou a cair um pouco a ficha do E você divulgou o Jardim Irene, né, o bairro que você nasceu, pro mundo inteiro. Nascido e criado no Jardim Irene, por isso que eu coloquei 100% Jardim Irene ali. Eu acho que o Jardim Irene merecia uma homenagem dessa, porque o Jardim Irene me deu tudo, né? Eu nasci no Jardim Irene, periferia, quebrada, é o bairro que eu amo, é o bairro que me ensinou muito. O Jardim Irene, mesmo sendo um bairro como todos os bairros de periferia, que não tem muito lugar para você desenvolver toda a sua capacidade, eu tenho respeito e um carinho muito grande. Através do Jardim Irene eu fui conhecido para o mundo inteiro. Fala, Cafu, um abraço para você, meu irmão, sucesso em tudo que você está fazendo. Quero dizer que você teve uma carreira brilhante, eu fui testemunha disso, disputando a vaga com você na Copa de 94. Fico feliz demais por todo o teu sucesso também depois disso, porque você merece, você sempre foi
um concorrente leal, amigo, jogava demais, um condicionamento físico assim invejável, uma carreira que dispensa comentários, chegando a ser pentacampeão como capitão e jogando muito. Quero deixar aqui, meu amigo, um grande abraço para você, dizer que você tem sido um grande exemplo que eu tenho falado para muitos jovens, que eu tenho a oportunidade de falar, da sua persistência, da sua perseverança nos seus objetivos. E agora também, né, depois de ter parado aí, um trabalho maravilhoso com a sua fundação, Fundação Cafu, quero dizer que eu te admiro muito. Um beijo no teu coração e eu tenho certeza que você ainda vai ter muito sucesso na sua vida em tudo que você fizer. Um abração, meu irmão. Valeu! Grande Jorginho. Eu disputava a posição com você, Xará, que você era fera. Foi minha referência, mano. Eu vou falar o quê de um cara que foi minha referência? Vou falar coisa boa. Ele dava conselho, ele titular absoluto da seleção brasileira, ele dava conselho pra gente, ele falava com a gente, ele estava sempre batendo papo, sempre perguntando se precisava de alguma coisa, orientando a gente. E eu tive a honra e o privilégio de jogar do lado do Jorginho numa Copa do Mundo. Na final da Copa do Mundo de 94, quando com 15 minutos do primeiro tempo, ele colocou a mão na coxa e sentiu que o Parreira falou: o Cafu aquece que você vai entrar. Eu falei: no lugar de quem? Ele falou: do Jorginho. Eu falei: do Jorginho? Ele falou: do Jorginho. E não queria naquela ocasião, né, Jorginho? Mas foi uma honra realmente, primeiro, vestir a camisa que você vestiu e outros grandes laterais vestiram na seleção brasileira, falando desde o nosso capitão, Carlos Alberto Torres, depois você, que foi as referências mais recentes para mim. Foi uma honra para mim ter convivido com você o período que nós tivemos juntos na seleção brasileira, e todos os conselhos que você dava para a gente, para os mais novos, eu, Paulo Sérgio, o próprio Viola, o próprio Ronaldo que não jogou. Então o Jorginho é um cara querido por todos, é um cara que sempre trabalhou honestamente, sempre foi um cara honesto, procura sempre ser um cara coerente com todo mundo, cometer erros, todos nós podemos cometer, ele como treinador às vezes deixa um satisfeito, outro insatisfeito, mas isso é normal, mas o mais importante é esse cara que você é, um cara correto, um cara honesto e um amigão. Boa sorte por tudo aí, Jorginho. Ô Cafu, seco pra você, dos brasileiros, se você tivesse que escolher um treinador, Tele Santana, Filipão ou Vanderlei? Aí não dá, aí é sacanagem. Com o Vanderlei, eu fui campeão. Com o Filipão, eu fui campeão. Com o Tele, eu fui extracampeão. E com o Parreira também. Com o Parreira também. Não dá pra você falar assim, qual você prefere? São treinadores sensacionais, treinadores que marcaram épocas no seu período de treinador, uns com a seleção, outros nos clubes, mas de cada treinador a gente aprende alguma coisa. Então, todos esses treinadores me ensinaram alguma coisa diferente que hoje eu levo para o resto da vida. Quantos títulos você tem no total? Sinceramente, não sei. Uma vez eu estava na tua casa, eu fui lá na tua sala lá de troféu, pô, é brincadeira. É o mini museu lá. E os mais importantes, tem a Copa do Mundo, Libertadores, Champions League, Mundial, tanto com São Paulo, 2 com São Paulo, 1 com Milan, 2 com a seleção, 2 Libertadores, Supercopa Europeia, tanto com Milan como com Saragossa, Supercopa Italiana, Supercopa Brasileira, acho quase tudo. Pô, mas não vai terminar. Ô, Cafu, o torcedor de São Paulo ficou bravo naquela vez que você foi lá aquela ponte lá, Juventude Palmeiras? Não fala, que ponte, nós fizemos uma transação no futebol que não deu certo. Os caras falando ponte, que ponte, os caras fazem. Tá bom, Hoje os caras pulam muro, mano. Tá bom, então você fez aquela transação, passou um viaduto ali, mas os caras ficaram Uma Golden Gate, vai, que é uma coisa chique, né? Os caras ficaram bravos. Torcedor do São Paulo ficou bravo? No começo eles ficaram meio bravos, mas depois, com o tempo, foi passando. O tempo que eu tive no São Paulo, eu honrei e respeitei a camisa do São Paulo. Sempre me dediquei 100%, estava sempre à disposição do São Paulo. Tanto é que eu tenho portas abertas no São Paulo até hoje, a qualquer momento. Então eu sempre fui um cara que honrei e respeitei a camisa e o símbolo do São Paulo Futebol Clube e a torcida do São Paulo. Nunca faltei com respeito com ninguém, nunca maltratei ninguém, pelo contrário. Então, hoje eu tenho um carinho e um respeito muito grande da parte de todos os torcedores do São Paulo também.
tivemos grandes conquistas, né, importantes e decisões importantes. E eu acho que a decisão mais importante que eu tive com o Cafu foi quando eu decidi colocá-lo capitão na Copa América e queria saber se ele lembra desse momento, já que na sequência ele levantou a Copa do Mundo como capitão da seleção brasileira. Acho que foi uma decisão acertada ter colocado ele como capitão. Um grande abraço e fiquem com Deus aí todos. Grande Lucha. Tecnicamente foi um dos maiores treinadores que eu tive e que via ler jogo, era o Luxemburgo. O Luxemburgo, ele lia, começou com 15 minutos, taticamente ele já sabia o que ele poderia fazer, quem ele tinha que tirar, a posição que tinha que jogar. E eu falo isso para ele até hoje. Taticamente você foi um dos melhores treinadores que eu vi e que eu vi mudar um jogo até antes do intervalo do jogo.